Bom dia a todos. Nós somos o grupo 6, formado por mim, Thaís de Mello, José Jonathan, Iaísa e Emília. E nós ficamos com o texto As Culturas Negadas e Silenciadas no Currículo, de Rúlio Torres Santomé. O texto começa com Santomé afirmando que é dever da escola, bem como da sua composição curricular, oferecer os recursos necessários para formar indivíduos ativos, críticos e democráticos para que se tornem aptos a exercer a sua cidadania plena e, se for o caso, conquistarem a profissionalização. Entretanto, a realidade do ensino se mostra bastante intricada, visto que é possível encontrar vários problemas considerados aparentes, como a estrutura precária dos prédios escolares, a desvalorização dos professores e os problemas considerados mais profundos, como a falta de um corpo docente e administrativo atuante e ou qualificado, metodologias de aprendizagens e currículos conteudistas considerados arcaicos. Por isso que eu trouxe essas duas imagens. A primeira no ambiente escolar ideal, que seria tudo construído coletivamente, e o ambiente escolar real, que são os métodos arcaicos de ensino, em que os alunos estão sentados, passivos, assistindo a uma aula, por isso a imagem em preto e branco. Santomé salienta ainda que o professor é responsabilizado por esses descompassos na educação, mesmo que o docente também seja vítima de uma formação muito voltada ao estudo de objetivos e metodologias, o que, segundo o autor, colaborou para que não somente a seleção dos conteúdos, mas também a forma como esses conteúdos são apresentados e trabalhados na sala de aula seja feita na verdade, por outras pessoas que não são educadoras. Consequentemente, são muitas as vozes silenciadas, deformadas e ou estereotipadas ao longo da formação escolar. Em outras palavras, é excluído ou marginalizado tudo aquilo diferente das culturas hegemônicas, como as culturas do Estado espanhol, as culturas infantis, juvenis e da terceira idade, as etnias minoritárias ou sem poder, as mulheres e LGBTs, a classe trabalhadora e rural, as pessoas com deficiências físicas e ou psíquicas e as vozes do terceiro mundo. Por isso que eu trouxe essa imagem, porque no meu entendimento, como eu falei ainda agora, que só importa é aquilo que vem das culturas hegemônicas, eu trouxe essa imagem justamente do homem heterotópico, em que todo mundo se parece, é branco, classe média alta, é homem, e é só isso que importa. Pois bem, agora, dando continuidade, dentro desse contexto de culturas negadas e silenciadas no currículo, é possível encontrar a ausência e a ocultação das culturas infantis e juvenis, os diferentes fatores presentes que englobam os mais variados modos de vida desses dois grupos. Então, o adultocentrismo, ele costuma fantasiar a infância como algo perfeito, um conto de fadas, composto de seres ingênuos, despreocupados, não pensantes e sem senso crítico, portanto inferiores, o que se aplica também à juventude. Devido a isso, não se dá atenção em trabalhar a reflexão, a análise ou a crítica das ações que as crianças praticam, que aprendem e que vivem. Tal fantasiação da infância em algo paradisíaco e não interessante faz com que as diversas realidades dentro dessas culturas sejam ausentes e ocultas aos alunos. Dentro dos currículos, percebemos que as diferentes condições e modos de vida de crianças em situação de pobreza e de extrema pobreza, de violência, em todos os seus níveis e divisões, de terceiro mundo, vítimas do trabalho escravo infantil,
do mundo litorâneo, do mundo rural, ribeirinhos, entre outros, são silenciados. Há pouca preocupação em inserir tais temas nos currículos em sala de aula, como conteúdos escolares. Os alunos, eles necessitam ter o senso crítico estimulado, adquirindo consciência dos fatores que os cercam. Pode ser que o próprio aluno esteja inserido, vivenciando, passando por um ou mais desses silenciamentos. Não negar, ocultando a existência dessas e de outras injustiças, os torna seres conscientes, participantes e comprometidos com a reconstrução da realidade em que vivem ou em outras. Observamos que, geralmente, na sociedade, a cultura que acaba sendo privilegiada, definida como, entre aspas, legítima, é a das classes e dos grupos sociais com mais poder. Qualquer coisa que esteja fora do que é rotulado por tais pessoas, dentro do seu conceito extremamente fechado do que abrange a cultura, é inferiorizado. Há, pela parte de várias instituições, baixo interesse em abordar a cultura popular e, particularmente, as variadas formas culturais da infância e da juventude, as culturas juvenis, por exemplo, o cinema, o grafite, estilos musicais e literaturas mais modernos, entre outros, que são formas culturais que funcionam como meios de expressão, de empoderamento e que envolvem e traduzem a juventude dos alunos. Os formuladores dos currículos não dão a devida importância ao papel de conectar tais conteúdos juvenis culturais na sala de aula. Como isso é recompensador? Eles não compreendem, pois a integração dos conhecimentos e dos valores culturais presentes na juventude e no sistema educacional ajuda na reconstrução e na compreensão dessas culturas que são vítimas de críticas e de inferiorização. Até porque, na sala de aula, o ensino representa construir significados, estimular a cidadania, entender o que acontece, não somente dentro da sua própria bolha, mas também o que acontece em toda a sociedade. Tudo aquilo que é jogado para debaixo do tapete, silenciado das discussões, dos diálogos, dos debates curriculares e de livros didáticos, enfim, tudo aquilo que é negado da realidade. Outro grupo que foi silenciado dentro da própria obra, ele cita a terceira idade como uma das culturas silenciadas e, ao mesmo tempo, ele silencia em sua obra quando ele deixa de falar. Ele fala sobre os demais, mas acaba excluindo a terceira idade. Esse é um grupo que tem um estereótipo de improdutivo, segundo o Porto. E eles sofrem preconceitos e são excluídos socialmente justamente pela ideia de que eles não têm mais serventia para a sociedade. E o que é totalmente errado, já que eles foram que construíram a nossa sociedade até aqui e que em breve nós seremos também a próxima geração. E vamos chegar nessa geração. Um problema também que é muito trabalhado em cima disso, sobre a terceira idade, são seus termos. Idoso e velho. Idoso vem da palavra de ido, aquele que já se foi. E velho é aquele que já não tem mais validade. Então, Mendes, ele implica um termo que seria o envelhecentes, uma espécie de adolescente, só que entre 45 e 59 anos de idade. E para não chamar os demais de idosos, ele chama de a terceira idade, ou pertencentes à terceira idade, que é a fase da vida que começa a partir dos 60. As etnias minoritárias ou sem poder. Primeiramente, eu gostaria de começar explicando a diferença entre raça e etnia. A raça, ela pega fatores fenótipos. Já a etnia, ela vem do seu valor cultural, de onde a pessoa veio. E o Santo Tomé, ele defende que isso são fatores biosociopolíticos, ou seja, eles são utilizados para a manutenção de privilégios dentro de uma sociedade. Então, Santo Tomé defende que esses são pontos que têm que ser incluídos dentro da educação, é uma responsabilidade da educação. Então, quando ele for implicar, ensinar ou lecionar alguma parte sobre a matéria que ele dá, seria interessante ele incluir características da sociedade em que os alunos vivem, a sociedade, a comunidade, ensinando a eles os valores culturais. Ele tem uma convergência com
com Freire sobre a ideia do professor neutro, aquele que se permanece calado dentro da situação de preconceitos dentro da sala de aula, não só dentro, mas como um ensino que pode ser utilizado dentro da sua comunidade. Quando nós nos deparamos com uma comunidade, uma pessoa ou um indivíduo de traços diferentes, ele tem aquele primeiro pensamento de comparar. Então vem aquela ideia, qual é a raça superior e qual é a raça inferior? Então ele fala que necessariamente nós não temos que falar, podemos fazer sim a comparação, mas sem essa ideia de superior e inferior. Isso são as diferenças que tornam a gente dentro de uma cultura. Mais um ponto que ele fala é sobre o racismo dentro dos livros didáticos. Como ele é contado? Ele é contado como um heroísmo. Por exemplo, quando teve a invasão nos países africanos, a desculpa foi civilizar os seres bárbaros ou primitivos. Existem pessoas ali, existem culturas, mas por não seguir o padrão dos demais, eles veem aqueles como primitivos, como bárbaros, já que eles não têm um avanço tão grande como eles tiveram na tecnologia, nas revoluções e tudo mais. Outro ponto também foi a questão de doutrinar na verdadeira religião. Por que os índios no Brasil não foram escravizados? Porque eles também tiveram aquela ideia de que eles não eram pecadores da religião deles, mas que eles, como não tinham religião nenhuma, eles trouxeram os jesuítas para catequizar os índios. Outro ponto também é sobre falar da descoberta do Brasil. Como pode ser descoberta de algo se já haviam pessoas ali, já haviam donos para aquela terra? Então, questionar o aluno sobre o posicionamento dos livros didáticos, se é uma descoberta ou se é uma invasão. Outros silenciados que foram silenciados dentro da obra de Santo Tomé foram esses 4. Pessoas portadoras de deficiência, que ele não citou, mas deveria. Que é importante saber que o termo deficiente é errado. A pessoa que possui uma deficiência não se torna deficiente. Inclusive, tem um outdoor que foi publicado anos atrás, que ele foi colado apenas alguns trechos do outdoor. E nele estava escrito, esse outdoor mesmo incompleto cumpriu com eficácia sua proposta. E é a mesma coisa dos deficientes, eles não devem ser exclusos da sociedade, eles não devem ser vistos como deficientes, devemos abolir esse termo. Outro tema muito importante dentro da educação é a falta da acessibilidade. Primeiro, a pessoa como vai entrar no colégio? Muitas vezes a escola não tem o suporte necessário para uma pessoa que possui deficiência. Então, não só isso, mas também não tem os profissionais aptos para poder trabalhar com o tipo de cada deficiência, seja ela física ou seja ela mental. A comunidade LGBT. Dentro da obra, ele fala como o termo lésbicas e homossexuais, porque é a obra de 1995. Mas futuramente nós sabemos que vai surgir o LGBT, que não é mais LGBT, LGBTQIA+. E também ele fala, nós devemos questionar a falta do ensino sobre a sexualidade. E sexualidade é diferente de gênero, que é diferente de identidade. E nós devemos ensinar isso para que as pessoas não tenham mais preconceitos e não cometam discriminações. Um outro grupo que ele cita, mas também exclui, são as pessoas de terceiro mundo, que são aquelas que têm dificuldade ao acesso escolar. E o último que ele caracteriza como mundo feminino, que ele diz que a nossa sociedade é atribuída de uma comunidade machista e que devemos trabalhar a remasculinização, a ideia do que é ser másculo dentro dessa sociedade. E ele também fala da contínua luta pela igualdade. Isso ele menciona em 95, mas as lutas começam até hoje em dia, em 2021. As culturas das nações do Estado espanhol. Jorge Torres parte de suas vivências como espanhol analisando o currículo do sistema educacional do seu país e suas inconsistências ao tecer seu texto, né? Partindo de fortes referências históricas, políticas e pedagógicas, os diagnósticos e críticas pontuadas pelo autor não se diferem consideravelmente daquelas que podemos contestar aqui no Brasil. Seja pelo apagamento e estigmatização de grupos ou pelos estereótipos e não a citação de minorias, o Brasil empreende falhas tão gritantes quanto aquelas as que são projetadas pelo país europeu. Mas ambas nações levam a algo em comum: o esquecimento de suas próprias histórias. O autor traz o caso da ditadura do generalíssimo Franco, apoiada pelas nações nazifascistas.
como exemplo da intolerância à diversidade fomentada pela gana de forjar o ideal de uma nação pura, partindo de uma nostalgia enganada e enganosa, assim como vemos nesse trecho que ele menciona. A existência de uma preocupação obsessiva por reconstruir o conceito de nação espanhola trouxe também um forte silenciamento ou ataque à idiosincrasia e, portanto, aos direitos de cada um dos povos ou nações que integram o Estado espanhol. Nesse período não havia nenhuma menção a tudo aquilo que é diferente dos padrões pré-estabelecidos para o país, né? E nações, povos distintos, línguas distintas, nada disso tinha vez. Evidentemente, as intenções do plano educacional tinham como titereiro as políticas nacionalistas extremistas do Estado, que mantinham o silenciamento não somente de povos além mar, mas também de identidades e de línguas estigmatizadas presentes no território espanhol. Esse pequeno vídeo ele traz uma das políticas da gestão da ditadura de Franco, que foi a supressão de línguas locais, todas as línguas que não fossem o castelhano, não fossem o que hoje chamamos de espanhol. Então, vocês podem observar que tudo isso fez parte para termos o que temos hoje de políticas linguísticas na Espanha. For the Catalans, 1714 turned out to be a key year in their history. Before that, they had enjoyed virtual independence, even after the famous marriage of their ruler Ferdinand to Isabel of Castile in 1469. When the centralizing Bourbon dynasty claimed the Spanish throne in 1701, the Catalans, in alliance with Holland, Portugal and the English, decided to back the non-centralizing Habsburgs. The result was a 15-year war that culminated in a grueling 2-year siege of the Catalan capital, Barcelona. Left in the lurch by the English, the Catalans lost the last remnants of their sovereignty with the defeat of Barcelona on September the 11th, 1714. A date which has now become their national day, on which they recall the loss of their political freedom and ask for it back. In the 18th century, Spain has tried to eliminate Catalan, no? Introduce Spanish. During through the administration, the public administration, and through the roads and through the school, because at this time, during 2 centuries, it was really, Catalan was forbidden in the schools. And during many times, for instance, the papers in Catalan were forbidden, the broadcasting in Catalan was forbidden, and the television at the time of Franco was forbidden. Spanish was first imposed on Catalan people nearly 300 years ago. Even though most spoke only Catalan, successive Spanish governments lodged decree after decree to weaken the use of Catalan. In 1881, it was banned on legal documents. In 1896, in public meetings and on the phone. In 1900, in the theatre. In 1939, when Franco came to power, it was banned absolutely everywhere. People caught speaking in Catalan could be detained and severely beaten. Speaking or even reading a book in Catalan in public places became a form of direct protest against this long-running fascist regime. In the 1960s, economically desperate monolingual Spanish speakers from other areas of Spain were encouraged to move to Catalonia. To find out about the effect this has had, I got in touch with a long-term English resident, Matthew Tree, an Englishman who writes and publishes in Catalan. The Franco government, instead of putting infrastructures where they needed to be put, Extremadura, Andalusia, etc., they found it very convenient to have a whole group of monolingual Spanish speakers moving in to an area like Catalonia, which was at that time still very much a Catalan-speaking area. You move people in for economic reasons, create friction and tension, and try to eliminate the language that's spoken in the area. After Franco's death in 1975, democracy was introduced in Spain. In Catalonia, a statute of autonomy was negotiated, which placed great emphasis on the restoration of the Catalan language to its rightful place and status in Catalonia.
Como afirma Júrgio Torres, a aceitação da própria identidade é uma das principais condições para saber valorizar a dos demais. A patologização da consciência nacional, elaborada de acordo com uma consciência de superioridade, de total autossuficiência, é o que explica a aparição de uma consciência e condutas racistas. Logo, para evitar o racismo, a estereotipificação, temos de nos abraçar em fundamentos que sejam norteados por uma pedagogia crítica e libertadora, capaz de formar cidadãos críticos, sem critérios baseados em formas premoldadas, mas que respeitam as suas particularidades e identidades linguísticas. Nas palavras de Júrgio Torres, a educação obrigatória tem que recuperar uma de suas razões de ser, a de ser um espaço onde as novas gerações se capacitem para adquirir e analisar criticamente o legado cultural da sociedade. As salas de aula não podem continuar sendo um lugar para a memorização de informações descontextualizadas. É preciso que o alunado possa compreender bem quais as diferentes concepções do mundo que se ocultam sob cada uma delas e os principais problemas da sociedade a que pertencem. Comienza el curso escolar y los niños van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Después del tiempo de la diversión llega el del estudio, menos agradable, pero más útil. Y los hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor. Lo primero que hacíamos era rezar el Padre Nuestro antes de empezar la clase. Teníamos, por supuesto, una cruz en la clase, una máxima, que era una cita bíblica escrita en la pizarra, ¿sabes? Y la relación con el maestro era de absoluta, no tanto terror, pero sí era una figura jerárquica totalmente. Es decir, un sistema que lo que pretendía era precisamente crear personas, ¿no?, con autoestima, en la libertad. Luego ya pasé a un colegio de monjas donde el método era completamente distinto, no era ni mejor ni peor, era distinto, era de memoria. Todo eran preguntas. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Y todo era así. El catecismo había que aprendérselo de memoria, era obligatorio. Y arrancaba diciendo, ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Esto lo teníamos que aprender en el colegio. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Estás construyendo personas que evidentemente pues, no tienen sentido crítico, porque esto está escrito de una manera que es una orden. Ellos también se aprenden de memoria, pero empezabas por las tablas, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2. 1 por 1, 1. Hostia, esto es matemáticas. Quita bicho. Divisiones con decimales, raíces cuadradas, todo esto que no te sirve para nada en la vida. Para nada, para nada. Ya no, ni me acuerdo. Vale. Y nunca me lo han pedido. Haz una raíz cuadrada. No, nunca. Mira, aquí pone muy gracioso esto, las razas humanas. El día 12 de octubre, ¿sabes cómo se llamaba? No solo Día de la Hispanidad, era el Día de la Raza. Raza blanca, cara ovalada, ojos horizontales. Raza negra, frente estrecha y labios gruesos. Qué cosas más raras, ¿no?, en las que nos tenían metidos en aquella época. Tras los juegos y los deportes, vienen las horas de estudio para los mayorcitos, amparados por el signo de la falange, que es servicio y hermandad. Durante el camino los chicos repasan sus lecciones o charlan o se cuentan sus pequeños secretos. El profesor espera a la llegada. Es justo hacer un elogio a la tarea de nuestros beneméritos y esforzados maestros nacionales. Se hace cargo de la tropilla juvenil y la acompaña hasta el colegio. Yo de pequeño fui a un colegio que dirigía un padre, se llamaba el padre Amario, que era una auténtica tortura. O sea, los niños les pegaban hostias de verdad. La regla. Bueno, había unas reglas más pequeñas que nada con las que te daban los profesores en la mano, ¿vale? Y había uno que te daba así. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pah! En los huesos, tío, hacía un daño de la hostia. Entonces había un truco que era untarse esto con ajo.
y nos ponía a la pared, nos hacía separarnos de la pared medio metro y sujetar una moneda con la nariz en la pared. O sea, es que era muy duro. Eres imbécil, que nunca harás nada en la vida, que no sabes escribir. Esto, el insulto, era normal. ¿Y te cogía por aquí? ¿De esta? ¿De las que dejas estas? Y te levantaba en vilo, de las patillas. Un cura que te pegaba capones y se metía las llaves aquí en medio así, ¡pah! Y a veces te hacía una herida. Yo me pegaba un capón a uno y de pronto le haría un hilito de sangre así cayéndole, o sea... Caray, como que decías, que no se me va a olvidar ese osososo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que llegabas a tu casa y decías, oye, me ha pasado esto y tal, y tu madre decía, algo habrás hecho. Mi padre nos sacó de ese colegio porque un día mi hermano llegó ya con una paliza un poco gorda además. Vivíamos aterrorizados, en gran parte vivíamos aterrorizados porque te reñían mucho. Então, nesse vídeo, a gente pode observar alguns testemunhos, né? Então, alguns dos comentários daqueles que passaram pelo sistema educacional que era proposto por Franco podem ser aqui expostos, como temos aqui. Tudo era perguntas. Tinha que aprender o catecismo de memória. Está construindo pessoas que não têm sentido crítico. Tudo isso que não serve de nada na vida. Nem lembro mais. Não era dia de hispanidade, mas dia de raça, quando se fala sobre a celebração. Formação do espírito nacional. Era uma verdadeira tortura. Diziam que você era imbecil. Então, apesar daquele comercial, e que nele já podemos trazer várias problematizações, também o papel do educador, que geralmente era um líder religioso, um representante religioso, um representante católico, de hierarquia total, de poder total, né, já são partes também, são coisas as quais a gente pode problematizar naquele comercial. Mas eu creio que os relatos são a parte mais chocante, né? Então, além da promoção de ideologias de cunho fascista, vimos nos testemunhos daqueles que passaram por esse sistema educacional aquilo que Júrgio Torres explicita em sua produção. A supressão de vozes, a memorização de conteúdos que não condizem com a realidade dos alunos e a total acriticidade na pedagogia. Apesar de não trazer nas referências do artigo abordado qualquer menção a Paulo Freire, podemos estabelecer relações entre o autor e os pensamentos do revolucionário da educação brasileira. Quando Júrgio Torres traz a pedagogia libertadora, ele menciona a essa, assim como vemos em uma das citações de Freire aqui, a libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra mais oca, mitificante. É praxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Respostas curriculares diante da diversidade e da marginalização. O autor traz uma série de diagnósticos de abordagens culturais errôneas ou deficitárias, mas frequentemente presentes em sala de aula. Evidencia-se a importância de trabalhar com a cultura e identidade, mas sabendo fazê-lo criticamente sem produzir estereótipos ou ampliar as bordas da marginalização. Um currículo anti-marginalização é aquele em que todos os dias do ano letivo, em todas as tarefas acadêmicas e em todos os recursos didáticos estão presentes as culturas silenciadas sobre as quais vimos falando. Dentre os planejamentos curriculares tortuosos, podemos falar do que Santo Tomé chama de currículo turístico. O currículo turístico é aquele que celebra diferentes culturas como exóticas isoladas, sem construir pontes sólidas com a realidade do aluno e, consequentemente, afastando do diálogo contínuo com a diversidade. Para diagnosticar o trabalho no currículo turístico, podemos apontar algumas características das atitudes que são tomadas por esse currículo, no empreendimento desse currículo turístico, ainda que acidentalmente. São essas: a trivialização, quando estudamos grupos minoritários superficialmente, o que reforça estereótipos e não fomenta discussões ou problematizações. Como souvenir, como diz a própria palavra, como uma lembrança, pois o quantitativo de discussões e produções é mínimo e abordado como algo não prioritário, mas como algo obrigatório.
Desconexão com a realidade dos alunos, quando não estabelece diálogo com as vivências dos alunos e todas as atividades se limitam a um dia ou um período especialmente para isso. Estereotipagem, imagens colocadas ou de pouco consolidadas, mais consolidadas ou de pouco embasamento, trazem distintos povos em ações tidas como pertencentes a esses. O senso comum e o exotismo reinam sem pesquisa ou comprovação profunda do que é abordado. Até tergiversação, como a própria palavra já diz, o ato de virar as costas. Nesse caso, as costas são dadas a histórias e aos fatos que apontam os opressores por detrás de um povo oprimido e suas condições de pobreza ou de opressão. Certamente essa estratégia, que se diz neutra, mas não o é, busca explicações rasas ou foge de responsabilidades por explorações outrora cometidas. E dentro disso também se manifesta a psicologização dos problemas raciais e sociais, como o autor denomina esse construto de justificações pseudocientíficas. Isso tudo permeia o imaginário popular e, por vezes, adentra o ambiente escolar. Podemos claramente ser reprodutores do mal, tão somente por ignorância, assim servindo a agendas as quais nem sequer apoiamos, mas fomos alienados por lacunas previamente planejadas para a nossa formação. E isso vai se manifestar nessa tentativa constante de se justificar os problemas sociais de dados grupos. Tais modalidades, tais ações estão presentes no currículo turístico, como apontado pelo autor, e seguem silenciando vozes. Todas as minorias continuam a relatar preconceitos e exclusões, perdendo confiança na escola como lugar de debate e pluralidade. Como podemos ver em Torres, é preciso construir de maneira coletiva, com a participação de toda a comunidade educacional e, claro, dos grupos sociais mais desfavorecidos e marginalizados, uma pedagogia crítica e libertadora. Então, vimos ao longo da apresentação casos de supressão de vozes e políticas linguísticas educacionais perversas, majoritariamente tratando do caso de espanhol de acordo com a origem do autor. Agora, gostaríamos de dialogar com aqueles que participaram de nossa apresentação. Você acha que o Brasil já reproduziu ou reproduz casos parecidos? Você conseguiria citar alguma supressão de comunidades de fala no seu país? O sistema educacional brasileiro é ou já foi parecido com o da Espanha de Franco, a qual ainda temos sintomas presentes até hoje?